Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui no nosso quarto podcast com um assunto que é de interesse do mercado inteiro. Afinal de contas, a gente já está aí há poucos dias aí, já aconteceu o maior evento esportivo do mundo, que é a Copa do Mundo de Futebol. E aí eu trouxe uma pessoa hoje aqui pra gente conversar. E, na verdade, essa pessoa não vai vir só para uma conversa, ela está junta com a gente. A gente está muito alegre com a vinda dele, está somando. Uma pessoa que, se juntar ao tempo de cada trabalho que fez, já se somam mais de 50 anos no mercado. Passou por diversos momentos, colocou várias tecnologias que até hoje se usam, há mais de 30 anos atrás, em arquiteturas de campo e tudo mais. E é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, porque além de ser uma pessoa muito técnica, também é um mentor de vida. E eu fico muito alegre de estar aqui com ele. Você sabe de quem eu estou falando? Ernesto Henriques. Que satisfação, irmão, ter você de volta. A casa sempre vai ser sua, aqui é o seu ninho. E a gente vai falar um pouco hoje sobre espécies de grama, posicionamento, o que tá vindo agora no mundo do futebol, novidade, né? Quer se apresentar um pouquinho, irmão? Muita gente já te conhece, mas o alcance é longo, né? Bom, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui junto na Qualigrama, junto com essa equipe maravilhosa. Você sabe, eu sou um apaixonado por aquilo que faço e aqui realmente eu me sinto muito em casa, né? E eu estou muito contente de estar de volta e estar somando força aqui para a gente estar impulsionando cada vez mais esse mercado da grama. Hoje nós estamos aqui muito próximo, né, como você falou, o maior evento esportivo do mundo, né, que é a Copa do Mundo de Seleções, e isso tudo tem uma história muito ligada a esse evento. História por quê? Eu sempre fui muito ligado à área esportiva, né? Gramado esportivo. Sempre fui fascinado por isso. E você vê que, nesse tempo todo, eu tive a oportunidade de estar fazendo o gramado de vários estádios, gramados que demandou assim, um desafio muito grande, principalmente o gramado da Arena da Baixada para a Copa do Mundo, que foi um gramado que você tinha locais no campo que não batia sol hora nenhuma do dia, Nossa. Nem do ano, né? Então, foi um desafio muito grande e a gente conseguiu conduzir isso, manter aquele gramado durante 2 anos sendo utilizado, sem trocar 1 metro quadrado, né? E isso vem do quê? Vem de toda a tecnologia que nós buscamos nos Estados Unidos, já desde a década de 80. Eu gostaria apenas de fazer um parênteses aí, quando você falou 50 anos, então é bom mostrar para o pessoal que eu comecei cedo, né? Senão vai faltar a idade aí. Então, na década de 80, não tinha internet, não tinha nada, e para você buscar tecnologia, você tinha que ir lá. Na época, eu dizia que os americanos estavam uns 30, 50 anos na nossa frente. Ainda continuam muitos anos na nossa frente. E aí, você queria buscar tecnologia, tinha que ir lá. E na década de 80, nós vamos sempre nos Estados Unidos ver o que tem de novidade, o que tem de produtos, de tecnologia, para trazer para cá e a gente colocar em prática e estar usufruindo dessa tecnologia aqui no Brasil. E nesse caso específico agora que nós estamos lançando, quer dizer, foi lançada uma grama nova no mercado, e eu sempre digo isso no meu bate-papo, que toda vez que eu tentei contrariar os americanos, eu quebrei a cara. Então, não adianta a gente dizer, não, vamos fazer uma experiência, vamos testar aqui. O americano já testou tudo. As maiores pesquisas do mundo, os órgãos, está tudo lá, né, irmão? Exatamente. Então, quando você começa a pegar o que os americanos lá, os especialistas, os técnicos, já validaram, vai dar certo aqui. É claro que guardando as proporções a nível de
clima, né? É claro que lá tem grama de clima temperado que não vai se adaptar aqui, mas se nós pegarmos a zona onde o clima é semelhante ao nosso, que seria a Flórida ali, tudo que dá certo ali já foi testado, e se o americano validou, pode usar que vai dar certo. Tanto é que as gramas que hoje, esportivas, que dão certo no Brasil, foram validadas lá. Sim. A nossa super tradicional, Tifway 419, é uma grama que é utilizada até hoje, uma das mais antigas do mercado, né? Aí vieram várias gramas para o green de golfe, e que é a mais tradicional hoje. Começou lá com a Tifway 328, depois passou para a Dwarf, e hoje nós temos uma que já ganhou o mercado aqui há muitos anos, que é a Tiff Eagle. É a grama mais indicada para a formação de greens, né? E aí, nessa parte onde nós temos, falando do campo de golfe, tee, fairway, half, falando em campo de futebol, falando em campo de polo, falando tudo quanto é gramado, que eu chamo gramado de alto desempenho, que é submetido a uma condição sempre no limite, né? A nível de pisoteio, a nível de qualidade e tudo. E aí nós buscamos o quê? Os cultivares, no caso nós estamos falando especificamente de bermuda e bermudas híbridas. Por que bermudas híbridas, né? São bermudas que apresentam uma densidade de folha muito grande. E todos os esportes são jogados em cima de folha, né? Então nós temos essas gramas que são as gramas híbridas que mais se destacam. Então toda vez vem cultivar novo que é lançado lá e coloca aqui. Mas você pode ver que o que se consolida no nosso mercado são os cultivares que são validados pelos americanos. Então, a 419 é super validada, e temos outras. E hoje nós vamos falar de uma que nós estávamos acompanhando há 3 anos. Sim. 3 anos que nós vínhamos acompanhando ela lá nos Estados Unidos. Nós fizemos viagens e fomos acompanhar o desenvolvimento dela lá. É uma grama que já estava há mais de 8 anos no mercado. Ela foi validada pela NTEP, que é um órgão federal que testa as gramas novas em comparação às gramas que já estão no mercado, em vários climas. Então, é uma grama que foi validada por 24 universidades, em vários estados dos Estados Unidos, em várias situações de clima, onde você tem temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas, né? E essa grama, em comparação às outras gramas, ela superou todas as gramas em todos os testes. Mas que testes são esses? São testes de quê? Tolerância à seca, ela ganhou de todas as outras. Tolerância ao frio, ela ganhou de todas as outras. Tolerância ao sombreamento, ela ganhou. Quando eu falo de todas as outras, bermudas, tá? Todas as outras bermudas. Mesmo gênero, né? Exatamente. E aí você vai, é a grama que se recupera mais na saída do inverno para a primavera, ela se recupera mais. É uma grama que tolera mais o pisoteio. Ou seja, é uma grama que apresenta as características que nós buscamos. Sim. Então, você imagina que felicidade, né, que alegria você identificar uma grama que vem de encontro às nossas necessidades. E aí não é à toa que a FIFA, através dos seus técnicos, né, elas tiveram que escolher uma grama para colocar nesses estádios onde vai ser disputada a Copa do Mundo, e que foi disputada a Copa do Mundo de clubes no ano passado. A maioria dos estádios onde permitia-se colocar bermuda foi colocada a Tahoma. Inclusive, a final de clubes do ano passado foi em cima do gramado de Tahoma. E esse ano já está marcado que a final também vai ser em cima de gramado Tahoma 31. É uma híbrida obtida através do cruzamento da Sinodon Dátilo com a Sinodon Transvalense, e que vem ganhando espaço, vem ganhando mercado. Ela já está em mais de 12 países, sendo utilizados com muito sucesso, no golfe, no futebol,
no polo, ou seja, todos os esportes que necessitam de uma grama de alta performance, ela encaixou e vem ganhando mercado. E uma coisa bacana para a gente comentar aqui, né, Ernesto, parece que é simples, mas é o sucesso do gramado. Quando a gente faz a implantação de um gramado, se ele receber uma implantação adequada, antes da implantação, um preparo adequado, tudo certinho, depois fazer a implantação adequada, a manutenção, a gente está falando de uma cultura perene, um campo aí que vai passar de 10 anos, a depender do uso, principalmente se for só para esportivo, né? E isso é muito interessante da gente colocar aqui, porque como é uma grama que já foi validada nos Estados Unidos, já está em outros países, em diferentes trópicos, né? Ou seja, diferentes condições climáticas. Perfeito. Né? É uma grama segura. E aí que a gente fala da gente posicionar um produto que vai resolver a dor de verdade do cliente, né? Não um produto que a gente coloque sem uma validação, sem ter uma conformidade, uma confirmação assertiva, e que depois de 2, 3 anos vai ter algum declínio genético e vai acabar expressando alguma condição que não seja favorável pro palco, né? O palco do jogo, né? Seja futebol, polo, enfim, todos, campo de golfe e por aí vai, né? Tênis, enfim. Ela veio quebrar alguns paradigmas, né? Que paradigmas são esses? Você imagina, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na hora de reformar um gramado de campo de futebol, e principalmente de um estádio onde o período que você tem disponível para fazer uma troca de grama normalmente é muito pequeno. É no intervalo entre um campeonato e outro, nas férias dos jogadores, né? O período é curta, né? O período é pequeno. E aí, o pessoal lança a mão do Big Hole, planta com Big Hole, mas aí o Big Hole você tem um problema que a maioria dos casos o Big Hole traz um solo que não é adequado, você traz argila para um gramado onde a base é de areia, aí começou a se produzir Big Hole com uma base de areia, e agora temos até, né, os Big Holes dentro de um processo que veio também dos Estados Unidos, que é a grama produzida em cima de plástico, onde você coloca e ela já pode jogar já no dia seguinte, praticamente. Uhum. Então, isso veio abreviar demais o período entre a instalação e a possibilidade de utilização do gramado. Mas se você for pensar que o melhor método realmente de você plantar um gramado, nós estamos falando em gramados perenes, não gramados que na Copa que eles estão fazendo um gramado provisório em cima de uma grama sintética, que eles estão colocando um gramado natural, que aí entra esse tipo de Big Hole que é produzido em cima de plástico. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade, onde nós temos um gramado para ser substituído e que as pessoas levam em consideração o período, o tempo, normalmente plantando em Big Hole, você levava aí 30 dias entre o plantio e a liberação para a utilização, e a gente quebrou um paradigma que com essa grama e com o protocolo de condução, que a gente chama de grow-in, adequado, esse gramado fica pronto com 45, 60 dias. Então, quebrou aquele paradigma que gramado plantado em sprigs levaria de 3 a 4 meses para ser utilizado. Não. Agora, com 45, 60 dias, você tem condições de utilizar o gramado. É claro que não é um gramado maduro, pronto para você tirar o máximo proveito, mas é um gramado que já dá para ser utilizado. Sim. Talvez uma pré-temporada, né? Antes das partidas e tudo mais. Então, essa grama veio ajudar a quebrar um paradigma, além, quer dizer, desse crescimento rápido, essa alta capacidade de recuperação. E se você pensar também que hoje todo mundo quer gramado rápido, e um dos artifícios que as pessoas fazem para ter um gramado rápido é você irrigar o gramado antes das partidas, no intervalo, e botar água. E se, além disso, nós cortarmos o gramado numa altura baixa, né? O gramado fica mais rápido se você botar mais baixo. E hoje, de comparação, né, só para o pessoal ter uma base, qual que é a altura, por exemplo, de um green de golfe que a bola tem que andar muito rápido no campeonato?
Um green de golfe você corta em média com 3 milímetros de altura. 3 milímetros de altura, né, a bola de golfe rola como se estivesse quase em cima de um vidro, né? Ela vai lenta, você fala assim, vai parar, mas ela não para, ela continua rolando. Então é uma velocidade assim absurda. E quando a gente traz isso para a altura de corte do futebol, que normalmente varia entre 18 a 21 milímetros, né, que é uma altura de corte ideal, você no mata-roma, você pode cortar essa grama até, não estou dizendo que tem que cortar, mas você pode cortar em até 10 milímetros de altura. Então, se você vier baixando a altura, você vai ganhando velocidade, né, automaticamente. Então, você pode ter lá o campo de treinamento cortado bem baixo e que vai estar numa velocidade dentro daquilo que os treinadores, os jogadores gostam, de ter a bola viva, ter a bola rápida, que obriga que cada vez mais ela mostra, ela coloca evidencia as qualidades técnicas do jogador. Sim. Então, essa grama também permite que se faça isso. Ou se quiser manter a altura normal, você vai manter perfeitamente. Então, ela vem mudar todo um histórico de gramados esportivos aqui no Brasil. Ela já vem mudando lá fora e aqui no Brasil a gente vai ver que daqui a um tempo muito curto que vai ser antes e depois da Tahoma 31. Sim. É uma grama que encanta pela sua coloração, pela sua densidade, pela sua capacidade de recuperação, pela seu gramado denso, né? Até uma colocação, Ernesto, aqui para colocar para o pessoal. No meio do ano passado, não lembro a data exata, a gente participou de um evento na Costa Rica, que reuniu os produtores, né, regularizados de Tahoma no mundo inteiro. E a gente foi falar sobre as experiências, uma roda de conversa, daí teve pessoas, assim, referências de mercado também ministrando uma palestra e falando dos diferenciais dela. E uma das coisas que você falou, eles citaram lá que existia uma certa barreira de entrada para se trabalhar com as bermudas nos estádios de alta performance, justamente pela altura. Porque a velocidade, quando se comparava com uma grama de semeadura, de overseeding, ou que fosse um campo mesmo de semente, conseguia se podar muito baixa, a velocidade era muito boa e a textura da folha era muito suave. Então, isso daí permitia ter os jogadores que têm uma técnica extremamente aguçada mostrar o que eles sabem, né? E a Tahoma, ela foi escolhida, e aí eles posicionaram pra gente lá, ela foi escolhida para a Copa justamente porque dentro das características que apresentavam das bermudas era o que tolerava essa altura de corte pronta, e o principal, ela conseguia ter uma capacidade de tração ideal para o jogador apresentar aquilo que ele sabia, diferente de uma grama realizada por semeadura. Exatamente. Então ela é uma grama que é um marco, né? A gente pode falar assim que é um ponto de inversão da história do futebol ali, do esporte sobre bermudas, né? Exatamente. Você imagina, primeiro que uma das características dela é que ela não tem um crescimento muito ativo para cima, ela tem um crescimento para os lados. Então vocês vão perceber que plantando em esprigues, você vai demorar para fazer o primeiro corte, que ela vai andar para os lados, vai andar rápido e sem muito crescimento vertical, né? Você vai dar um corte para quebrar a dominância apical e acelerar ainda mais 3 semanas, no mínimo. Então, ela vai fechar sem que você precise fazer um corte imediato. Então, ela vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais fechada. Essa condição de cortar baixo, não são todas as variedades que permitem fazer isso. Sim. Quando você começa a cortar muito baixo uma bermuda que não está adaptada para aquilo, ela começa a ficar com baixa resistência, baixa tolerância ao pisoteio, né? Bastante talo, né, que a gente fala. Exatamente. Né? Português, claro, talinho, que atrapalha o jogo, quebra a velocidade. A Tahoma veio somar porque ela permite você cortar baixo, dá velocidade, né, mantendo todas as outras características que nós identificamos. Acho que vale a pena falar, nós
fomos visitar via Tahoma lá no Arizona, em Phoenix, uma região que você tem uma amplitude de temperatura muito grande, né? Você tem verões muito quentes e invernos muito frios. E ela estava lá sobrevivendo fantástica. Nós fomos numa época de muito calor o farmer lá, né, que cuidava da fazenda, até comentou pra gente, olha, 2 semanas atrás a gente teve temperatura de menos 14 graus, né? E a gente chegou e tava um calor insuportável, né? Exatamente. E ela estava plena. Plena. Então, ela suporta essa amplitude. Então, é uma grama que vai desde o Rio Grande do Sul até o norte do país, sim, com todas as suas características exuberantes. Ela vem se consolidando, e eu acho que hoje você pensar em fazer um novo gramado esportivo sem colocar na sua prioridade a utilização da Tahoma, você vai estar perdendo tempo. Eu estou falando isso, né, às vezes pode estar lá como vendedor, e uma coisa que nesses meus 40 e poucos anos de caminhada, eu nunca deixei a minha veia comercial suplantar a minha veia técnica. Por quê? Porque o seu sucesso está em você levar o que há de melhor para o teu cliente. Sim. O sucesso está em você superar as expectativas de quem você está entregando alguma coisa. E quando eu coloco a Tahoma, eu sei que eu vou superar a expectativa, eu sei que eu vou estar entregando o melhor material disponível no mercado. Isso não é o Ernesto que está falando. Isso é o mundo da bola, os técnicos, os especialistas, e não é à toa que ela foi escolhida, a final da Copa do Mundo vai ser em cima de Tahoma, e ela, com esse crescimento tão rápido, nenhuma grama conseguiu crescer tão rápido. E para você colocar uma grama nova no mercado, há um esforço muito grande, demora-se anos. Muitos testes, muita avaliação, a pessoa fica insegura, não demora para poder perceber que está de frente num material diferente. E a Tahoma já superou isso rápido. Hoje nós temos aí mais de 14 campos plantados com Tahoma, todos com sucesso. É claro que quando a gente fala sucesso, isso tem muito a ver com o tipo de manutenção que você dá. Exato. É claro que você não pode colocar uma Ferrari e botar para dirigir uma pessoa que não sabe, não tem o preparo, a experiência para guiar. Isso eu não quero dizer que a Tahoma seja difícil de manter, mas apenas que você tem que ter o básico de manutenção para que você tire dela tudo que ela tem para oferecer. Então, eu tenho certeza, isso não há necessidade de teste, que todos que escolherem a Tahoma para fazer o seu gramado vão estar saindo na frente, mas na frente mesmo, de muitos anos, porque os americanos já elegeram a Tahoma como uma grama bermuda de alta performance, de alta qualidade. Ernesto, fazer uma coisa aqui fora do nosso escopo, do nosso script, que a gente conversou um pouco antes, óbvio, para trazer um assunto tão importante, a gente precisa ter propriedade e transmitir com segurança aquilo que o cliente, né, as pessoas vão consumir. Vamos fazer um brinde para todas as pessoas que tiverem interesse de saber as diferenças técnicas dos materiais genéticos, de onde surgiu, pesquisador, na onde essa grama está posicionada. A gente vai deixar para quem colocar o nome, o e-mail e o telefone. A gente vai mandar para vocês, através do nosso time de marketing, um e-book com todas as características de posicionamento desse produto e o porquê escolher. Porque no frigir dos ovos, a gente está para resolver uma dor. E eu vou te fazer uma pergunta, Ernesto. Como que a gente resolve uma dor, muitas vezes, de um clube? E a gente fala que é a Ferrari da grama, mas a gente também pode falar que é uma Ferrari que custa muito pouco pelo benefício que traz, né? E eu acho que era bacana eu te fazer uma pergunta. E é essa. É possível a gente trabalhar no clima nosso aqui do Brasil com essa grama o ano inteiro sem fazer uma operação que é extremamente delicada e difícil de desmame? Trabalhar sem overseeding com ela? Bom, Miquete, essa é uma pergunta interessante, vem bem ao caso, tá?
Aqui no Brasil, nós fazemos overseed normalmente de São Paulo para baixo, né? Que é onde nós temos uma temperatura um pouco mais baixa, com dias curtos, temperatura baixa. E isso realmente, como eu digo sempre, a fábrica para trabalhar, vamos partir do princípio que o Gramado é uma fábrica, e ela, para trabalhar, precisa da matéria-prima. Matéria-prima seria temperatura, fotoperíodo. São os 2 pontos mais importantes para fazer essa fábrica trabalhar. Uhum. E nesse período a gente não tem isso. E o pessoal conseguia melhorar a performance dos gramados com o overseeding, botando a grama de clima temperado para ocupar os espaços que a bermuda deixava nesse período. E é exatamente, você imagina que os nossos campeonatos eles começam a pegar fogo exatamente no outono e inverno. No outono e inverno está no meio do campeonato brasileiro, está no meio das grandes competições, e às vezes você tem que fazer um overseed, você dá uma segurada um pouco nas atividades durante um período de 15 a 20 dias, e isso atrapalha um pouco, e depois você tem a transição, terminar com a high grass e voltar com a grama bermuda. Isso sempre é um trabalho chato de se fazer. Mas a Tahoma nos coloca numa posição que talvez a gente não precise fazer isso. Por quê? Porque ela se desenvolve bem em temperaturas baixas. Tá? Ela não deixa de crescer em temperaturas baixas. Teve campo que foi feito e foi plantado em sprigs em períodos de inverno, né, e que ele se desenvolveu muito bem. Então, eu não acredito que haja necessidade de fazer overseed, mesmo naquelas regiões onde nós temos um inverno mais rigoroso. É claro que nós temos que levar em consideração alguns manejos. Você não maneja a grama da mesma altura, da mesma intensidade, no ano inteiro. Você sabe que no período de primavera e verão você pode exigir mais da grama, cortando mais baixo, botando mais atividades em cima dela, e no período de outono e inverno você pode aumentar um pouquinho a altura de poda. Com isso a gente está fazendo o quê? Nós estamos potencializando a fotossíntese num período onde os dias são mais curtos. Você bota mais área foliar, você potencializa um pouco mais disso. Ao mesmo tempo, quando você aumenta um pouquinho a altura de poda, você está aprofundando o sistema radicular, que torna essa grama mais tolerante a uma série de situações adversas. Então, eu vejo que é uma grama que você talvez não precise estar fazendo overseed. É claro que o 100% dessa situação vai depender do objetivo de cada um, né, de cada situação, e nós estamos passando por o nosso primeiro ano aqui no Brasil com essa situação. Mas lá nos Estados Unidos já teve situações que o pessoal fazia overseed, e com a Tahoma não foi feita overseed e ela suportou bem. Então, eu acho que cada caso tem que ser estudado. Sim. Eu não gosto nunca de passar uma receita, eu acho que cada caso deve ser estudado, sim, né? Frequência de utilização, característica climática da região, mas tudo nos leva a crer que vai ser um gramado de excelente qualidade, mesmo nas regiões de clima com temperatura baixa. Sim. E o que ajuda muito, principalmente na saída, né? Na retirada da regresso, para voltar à densidade de um campo de bermudas é muito complicado, que às vezes fica aquele campo fraco, que entrou em competição, né, com a semente absorvendo os nutrientes, então você tem que dar aquele gás e ter um tempo de recuperação do gramado, principalmente com as cultivares antigas que a gente tem. Quanto tempo demora, Ernesto? Por exemplo, assim, eu estou usando o desmame aqui para ficar mais simples, mas eu fiz a retirada da regress e entrei fazendo manutenção para voltar à densidade num gramado, por exemplo, de 419. Quanto tempo demora para ter um campo denso? Olha, um aspecto muito importante, para você ter uma transição rápida, começa lá atrás, quando você vai fazer a aplicação das sementes. Tá? E tem gente que exagera demais na quantidade de semente. Quando você exagera na quantidade de semente, você já sabe que você vai ter um problema maior na hora que você for fazer a transição. Então, tem uma quantidade adequada de semente para que você depois não tenha um problema lá na transição, porque você não abafa demais. Então, você tem uma quantidade que
a ryegrass vai ocupar o espaço que a bermuda vai deixar, mas sem abafar totalmente a bermuda. Então, você vai ver que o gramado é ryegrass, mas você procura, você vê que a bermuda está lá. Sim. Então, você tem uma quantidade, quilos de semente a ser aplicada no seu gramado. E aí, se você colocou a quantidade correta, quando você vai fazer a transição, você tem uma facilidade de fazer essa transição, que normalmente varia aí 20 dias, 30 dias, vai depender do seu clima, da cidade onde é que você está. Nós fizemos agora, estamos fazendo ainda, fizemos lá atrás a transição na Arena da Baixada, que é Curitiba. Curitiba é uma cidade que você consegue ter as 4 estações no mesmo dia. Então, lá não é para amador, lá é difícil, você tem problema de poa, você tem problema de quicuio, você tem uma série de situações. Falta período, né? Excesso de umidade, tudo, período de baixa temperatura. O inverno com chuvoso, muito úmido. E aí, lá realmente, o período que a gente faz dessa transição, para você ter um gramado depois, saiu da ryegrass e está com a bermuda, é em torno de 20 dias. E nós procuramos poupar o gramado 15 dias. 15 dias porque é o período que nós temos entre a germinação da semente e a fixação dela, né, no solo. Então, com esses 15 a 20 dias, nós conseguimos isso. Então, diminuímos a atividade nesses gramados para que depois a gente tenha um gramado de qualidade. E é correto a gente falar, Ernesto, que, por exemplo, eu perdi esses 15 dias para germinação da semente, fixação do solo e tudo mais, e mais os 20, 25 dias ali da transição, da saída da ryegrass. A gente está falando ali de 35, 45 dias no máximo. É correto falar que nesses 45 dias eu vou ter um campo que não vai estar entregando a performance que a gente almeja, com a velocidade de bola e com tudo que o esporte precisa? Sim, nesse período de implantação da semente, da grama de clima temperado, e na retirada dessa grama e voltar com o gramado original, né, você perde qualidade. E não só perde um pouco de qualidade, mas principalmente com essa prática você tem um custo. Né? E esse custo tem que ser levado em consideração. Então, se nós tivermos uma grama que não precise ter esse custo, isso aí é uma situação que deve ser levada em consideração e que é muito importante. Você não ter esse custo aí que não é muito barato. Além né? do custo, entra toda uma questão também de disponibilidade de mão de obra para fazer na hora que precisa, né? É o timing que às vezes o campo está precisando daquele manejo, vai ter um jogo importante, alguma coisa, e até você conseguir colocar as pessoas, fazer um manejo e coisa e tal, e aquele desespero às vezes escapa nos detalhes, né? E é aí que a Tahoma entra tranquilo na situação, dando essa flexibilidade, né? Essa estabilidade no gramado pro campo, né? Esse período de transição, saída do inverno e entrada na primavera, a Tahoma ganhou de todas dos outros cultivares em velocidade. Ela se recuperou muito mais rápido do que as outras. E a gente espera contar com essa situação também. E assim, Ernesto, a gente vem numa evolução, né? A gente tem posicionamento aqui de produtos para cada nicho de cliente e tudo mais. Acho que vale a pena a gente falar do porquê a gente trouxe uma terceira bermuda. O que ela tem de diferencial, por exemplo, de uma Tifway 419, de uma Celebration que a gente também tem. O porquê que a gente está nessa constante evolução, o que muda de fato dessas 3 cultivares e o porquê que a impressão que dá é que tem um tempo que explode uma. Boa pergunta, Miquete, boa pergunta. Você imagina, se você for, alguns anos atrás, né, se quisesse fazer o feijão com arroz e não errar, e grande parte dos especialistas, os técnicos de campo de golfe, plantam a Tifway 419 nos tees e fairways. Por quê? É uma grama consolidada, validada no mundo inteiro, para o clima tropical. Não tem erro.
Ele sabe o que esperar, não vai ter novidade, né? Sim. Então, e ainda mais se tratando de um campo de golfe, que é um investimento de milhões, você não pode errar, não pode fazer experiência em campo de golfe. E aí, de repente, veio uma grama diferente, né, que é a Celebration. Eu, como o pessoal costuma falar, né, eu tenho lugar de fala com a Celebration, porque eu ajudei a trazer a Celebration para o Brasil, eu fui o primeiro a plantar Celebration aqui no Brasil, e coloquei ela em algum campo e tudo, e a Celebration está no Brasil há mais de 20, 30 anos, está há muitos anos aqui no Brasil. E ela explodiu, ela deu um salto na Copa do Mundo de 2014. Por que ela deu um salto em 2014 e antes ela não era a grama escolhida para fazer os gramados esportivos, e sim a Tfui 419? Você imagina que nosso clima tropical, excelente para as gramas bermudas, e de repente vieram os arquitetos e fizeram as arenas. E onde você tinha... Nós tínhamos os estádios com os gramados a pleno sol, e de repente nós começamos a ter gramado na sombra. Grama não gosta de sombra. Sombra... Ainda mais bermuda, né? Ainda mais bermuda. Entre as gramíneas é a mais exigente. Então nós começamos a ter um problema que nós não tínhamos. Por quê? Porque nós achamos que não, os estádios têm que ser cobertos. Só que boa parte dos estádios que foram cobertos, dia de jogos com chuva, os espectadores não estão protegidos, eles se molham realmente, a não ser aqueles que estão lá em cima, bem no início. Mas aí começou-se a procurar uma grama que pudesse tolerar um pouquinho a sombra. E entre as bermudas disponíveis no mercado do Brasil, a Celebration era uma das que mais toleravam o sombreamento, comparado com bermuda. Tá? E aí os gramados começaram a ser plantados com Celebration, em função da sua tolerância ao sombreamento, né? Mas ela precisava de sol. E aí, o que a Celebration tem de inconveniente? Eu brinco sempre que é um pouco forte o que eu vou falar, mas se você não tem um conhecimento muito apurado, né, e vai fazer um gramado esportivo, e você usa a Celebration, tendo outras opções, você está cometendo um equívoco. E aí eu falei aqui no início da nossa conversa que eu não deixo a minha parte comercial suplantar a parte técnica. Eu também comercializo Celebration. E por que você está falando isso? Primeiro, a Celebration é uma bermuda comum. Quando você fala em bermuda comum, para quem é técnico, já acende logo uma luz, que é o comprimento dos entrenós. Quanto maior o comprimento dos entrenós, menor é a densidade de folha. Então, nós já sabemos que a Celebration é uma grama que tem uma menor densidade de folha. Ela tem muita densidade de estolão, né, e de rizoma. Então, ela tem facilidade de formar colchão. Então, é um colchão com baixa densidade de folha. E eu vejo que gramado esportivo, a gente está sempre fugindo do colchão. Sim. Então, é uma grama que tem uma manutenção a mais. Tá? Então, se eu puder escolher, eu vou escolher sempre uma bermuda híbrida com alta densidade de folha. E no mercado nós tínhamos a 419, mas a 419 não tolerava um pouquinho mais a sombra. Por isso que os gramados das arenas foram plantados com a Celebration. E o que isso gerou? Todo mundo que vai fazer um gramado esportivo, eu quero a grama do Maracanã, eu quero uma grama igual a do Mineirão. Quer dizer, a referência ditava o mercado.
E voltando lá atrás, toda hora eu vou voltar a isso, toda vez que a gente vai contrariar os americanos, a gente quebra a cara. Você vai lá nos Estados Unidos e veja, hoje, quantos estádios tem a grama Celebration para formar o gramado? Eu vou dizer, acho que nenhum. Ninguém planta Celebration mais em gramado esportivo lá. Ninguém planta. É uma grama que entrou em decadência, ela perdeu espaço para as outras que tem, porque se tem outras que apresenta tudo de bom que a Celebration teria, sem ter a parte ruim que a Celebration tem. Sim. Então, o mercado é que escolhe, o mercado é que valida. Então, hoje, como técnico, como especialista numa área que você quer levar o melhor produto para o seu cliente, a formação de um gramado, seja de golfe, seja de polo, seja de campo de futebol, não passa pela Celebration, né? Passa pelas gramas híbridas, tá? Ela foi muito importante numa época onde não se tinha outra opção. Perfeito. E a tecnologia, né? Vou fazer uma analogia besta aqui. A gente saiu das cavernas, a gente tinha ausência de luz, depois dominou o fogo, foi vindo. Hoje a gente está aqui num ambiente controlado com luz de LED, que é altamente eficiente, baixo consumo energético. Enfim, é isso, né? As gramas elas vão evoluindo para você ter melhor performance. E o esporte, cada vez, ele tem que ter um ponto de equilíbrio econômico. Se não tiver um produto que realmente entregue essa velocidade, esse desempenho rápido, essa recuperação, e que tem essa tolerância já validada nos Estados Unidos ao sombreamento. Então, hoje a gente já tem, né, uma nova grama, uma grama já validada há muito tempo por pessoas que são extremamente sérias, instituições, universidades, que dão condições de a gente falar, é a nova grama, que vai suprir essa lacuna que antes a Celebration supriu. Verdade. Eu vejo, né, os países que estão na frente e que se desenvolvem nesse segmento de gramados, eles trabalham com pesquisa. E a pesquisa tem que ser remunerada, né? A pesquisa, às vezes as pessoas, mas o cara que fez uma pesquisa, mas para você usar a grama dele, você tem que comprar uma licença, tem que pagar um royalties. Mas é isso que faz a coisa girar. Sim, é isso que dá o crescimento. Por que eu vou pesquisar, gastar tempo, gastar recursos e tudo, numa situação que eu não vou ter retorno daquilo? Então, todo esse investimento em pesquisa, como é feito lá fora, ele é recompensado, né, quando se identifica um cultivar que dá retorno financeiro também. Então, essas gramas que são validadas lá pelo mercado, e as pessoas sempre falam assim, olha, vamos fazer uma experiência aqui. Eu começo a olhar assim, caramba, vou repetir novamente. Você tem lá fora uma gama de universidades, no caso da Tahoma foram 24 universidades que testaram. Você tem a NTEP, que é um órgão federal que dá maior seriedade e que faz os comparativos em várias situações diferentes, com climas diferentes, e procura sempre atingir os extremos para ver até onde a grama vai. Se já foi feito isso, o que eu quero testar? Eu quero descobrir o quê? Não tenho que descobrir. Já foi testado no nosso clima, é só você pegar, foi bem aqui na Flórida, qual foi os testes que passaram, se está validado ali por esses órgãos, por essas universidades, pela NTEP, não tenho que testar. É apenas aproveitar pelo que já fizeram. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Há pouco tempo, a gente fala há pouco tempo porque numa evolução, no desenvolvimento de um cultivar, se leva anos. A nossa famosa Embrapa, competente Embrapa, que tanto nos ajudou no nosso agro, criando variedades tolerantes ao cerrado, e uma série de situações que fez essa pujança do nosso agro, ela também trabalhou na grama também. E você imagina que nós temos aí como grama nativa a Paspalum notatum, a famosa Pernambuco, Mato Grosso, Batatais, que é essa grama que sempre nos acompanha aí a vida inteira,
principalmente acompanhava muito mais nas áreas públicas, mas era uma grama que a sua origem era o quê? Do extrativismo. Uma grama que era retirada do pasto, uma grama que era retirada sem nenhuma responsabilidade com o meio ambiente. E uma grama que nunca foi cultivada pelos produtores de grama, né, para uma empresa que trabalha na produção de novas gramas, porque ela não saía tapete, não saía placa. Então, como é que você vai comercializar uma grama que não sai placa? E ela é comercializada, nós podemos chamar assim, vamos falar entre aspas, a granel, em pedaços. Você nunca sabe qual é a metragem que um caminhão carrega, você nunca sabe a metragem que você vai plantar. Como o jardim vai ficar no final. Como é que vai ficar, e levando semente de erva daninha, levando erva daninha no meio, quer dizer, porque ela era retirada do meio ambiente como nativa. E a Embrapa faz um trabalho sensacional, desenvolveu algumas Páspalo notatum, e que sai placa. Então, essa grama passou a ser comercializada pelos produtores, e hoje ela é comercializada em placa. Então, você vai dizer, eu preciso testar o quê? A Embrapa já testou, fez todo um trabalho de pesquisa, fez um trabalho em vários estados do Brasil, em várias situações, e diz, olha, esse cultivar vai bem nessa situação, vai bem nessa, né? Só plantar. Sim. E hoje nós temos uma Páspalo sendo comercializada em placa. Sim. Pelo quê? Pelo trabalho de desenvolvimento, de pesquisa da Embrapa. Sim. Então, você imagina, guardadas as devidas proporções, né, tudo nos Estados Unidos é monstruoso, é grande demais. Então... Isso é a cultura da grama que a gente fala, né, irmão? A cultura da grama lá é coisa de louco. Então, não perca tempo. O que foi validado lá nas nossas condições climáticas, aproveita e ganha tempo com isso. Muito bom. Ernesto, vamos entrar no mérito aqui também, que vai virar assunto polêmico, a gente já está vendo muita repercussão, na verdade, sobre esse tema, nos canais esportivos, manchete e tudo mais. E eu vou até colocar uma licença poética aqui para alterar o nome, mas sem perder a veracidade. O que você pode falar a respeito de grama natural e a licença poética é grama de plástico? O que você pode falar da situação, do palco, do jogo, da experiência do jogador em cima desses dois cenários aí que a gente encontra hoje tanta dificuldade de, às vezes, as pessoas achar esse ponto de equilíbrio econômico de posicionar uma grama natural em um estádio que, às vezes, é utilizado para outras funções, né? Grama natural versus grama de plástico. É um assunto polêmico, mas eu respeito os dois lados, porque depende do objetivo de cada uma. Como o objetivo de cada uma? Se o objetivo é futebol, na essência da palavra, o futebol que você tem o prazer de jogar e o prazer de ver, é grama natural. Né? É o conforto do jogador, o espetáculo muito melhor, né? Vamos dizer assim, o menor risco de lesão, né? Isso já foi discutido, cada um puxa a brasa para sua sardinha, mas não há... grama natural é grama natural, o impacto é bem menor do que você jogar em cima de uma grama de plástico, por mais evoluída que ela seja. Tá? Tanto é que tem jogadores que não aceitam jogar em cima de... Por que a FIFA não faz campeonatos com gramado sintético? Não faz. É um outro futebol, é um outro esporte. Né? Então, eu vejo que os gramados de plástico aqui no nosso país vai pelo objetivo de cada um, que aí tentam conciliar o futebol com o entretenimento, né? Que são de eventos, de shows, ou seja, utilizam o espaço
do campo de futebol para outra atividade. Então, eles conseguem fazer ter uma outra receita, uma outra atividade, no mesmo espaço que usa para futebol. Uhum. É claro que o prejudicado nisso é o futebol, é o espetáculo, né? E perde, a gente fala o glamour, perde toda a essência, né, do futebol. O contato do homem com a natureza. Exatamente. Você está jogando num piso que não é em função do horário. Se você jogar um futebol em gramado sintético por volta de 1h da tarde, 2h da tarde, com temperaturas altas, você não consegue, seu pé parece que vai pegar fogo. Você tem, por mais avançado que seja, mas você tem um piso mais duro, a bola mais viva, um impacto maior, né? Tem todas essas situações. É olhar pelo objetivo do gramado. O objetivo ali não é só futebol, o objetivo ali tem outro business por trás disso que faz a coisa girar. Então, eu vejo que o futebol em cima de gramado de plástico é outro futebol. Sim. Ô, irmão, e uma coisa assim que a gente tem que trazer clareza para o segmento, né? A gente não pode olhar só para o próprio umbigo, a gente está falando de uma grama muito diferente que a gente fez o processo de validação, está muito confiante nela, está tendo resultado no Brasil, já foram diversos campos aí realizados com Tahoma. Mas, para não ficar aquela coisa, me contaram, como que a pessoa vai ter o e-book no final e coisa e tal, mas onde a pessoa consegue consumir esses dados sem ter filtro? Ou seja, onde ela consegue validar tudo isso que a gente está falando aqui? Olha, eu também, uma excelente pergunta, né? Você imagina o seguinte, vou falar sempre assim, o comercial não pode suplantar o técnico. Eu vou elogiar, mesmo que seja uma grama que a empresa não comercialize, mas se é uma boa grama, não, é uma boa grama, sim, que pode ser utilizada aqui, ali, assim, nessa situação. Então, nós somos os técnicos que nós emanamos essas tecnologias, esses conceitos, né? E nós temos que colocar coisas sérias no mercado, sérias, né? E sem paixão. E eu digo o seguinte, na hora que você for escolher uma grama, e você está em dúvida que tipo de grama você deve colocar, primeiro, vai lá nos Estados Unidos, no nosso clima. Qual a grama que eles estão utilizando dentro do segmento que você quer utilizar? E eu digo, veja o trabalho desenvolvido pela NTEP, né? E você vê que todos os técnicos e especialistas americanos se utilizam dos resultados da NTEP para definir que tipo de grama eles vão colocar no seu projeto, seja paisagístico ou seja esportivo. Eles utilizam as recomendações, as validações dadas pela NTEP. Então, se você está na dúvida que tipo de grama que você vai colocar no seu projeto, pegue a NTEP. Sim. É de graça. Você pega lá, pesquisa, eu tenho essa grama, você veja o que você quer. E você, com o que ela projetou, o que ela validou em cada característica, você escolhe dali. Sim. Aí eu não estou dizendo qual é a grama, eu estou dizendo o que a prática, a tal experiência está mostrando. Sim. Então, você escolhe baseado em tecnologia, em experimento, né? E tudo que já foi feito, você não precisa fazer. Já foi feito. Sim. Aproveita. Né? Então, eu acho que ali é onde você decide que tipo de grama você vai colocar no seu projeto. Bem, pessoal, a gente pode comentar aqui, né, Ernesto? Nós não iríamos trazer alguma grama para o Brasil, a gente não vende aquilo que a gente não acredita. Então, é um investimento altíssimo, demanda tempo, recurso, muito network para você conseguir correlacionar com os órgãos competentes para buscar liberação. Depois tem toda uma etapa de implantação na fazenda, para o pessoal ter um nível de grandeza, a gente começa uma produção com pouquíssimos sprigs. Então, quando a gente chega numa área de venda, uma área comercial do produto acabado, e a gente traz esse material genético dos Estados Unidos, a gente começa pequeno. Então, um quadrado que você faz ali vai multiplicando, tem toda uma equipe por trás disso validando, né, fazendo
a multiplicação, olhando como é o desenvolvimento da grama, e já vai trabalhando também o corpo de marketing e tudo mais. Então a gente não ia também trazer para o Brasil algo que a gente não acreditasse, né, Ernesto? Pelo contrário, foi um trabalho de anos a gente validando ela lá, né? Que não tivéssemos a certeza do sucesso. Sim. A certeza do sucesso. E eu vou aproveitar esse gancho, porque muitas pessoas me perguntam assim, Ernesto, qual o melhor gramado do Brasil? Qual o melhor estádio, né, a nível de gramado? E é muito difícil você dizer, porque às vezes você vai falar um estádio, esse gramado é muito bom. E aí o cara vai lá e naquele momento o gramado não está bom. Um gramado não está bom. Então, gramados são fases. Por quê? Vai depender do nível de utilização que foi submetido e, principalmente, o nível de manutenção que é dado àquele gramado. Então, eu aproveito o momento, a oportunidade, todo mundo que milita nessa área e não pode deixar de aproveitar as oportunidades de estar tendo mais informação. Informação, o que é? É tecnologia, é conhecimento que um determinado especialista está passando para o mercado, está passando para as pessoas. Então, você que trabalha com gramados esportivos, não deixem de participar dos eventos que são direcionados para esse segmento, né? Tem vários aí, o pessoal faz dia de campo, tem que ir aproveitar, porque por mais que você ache que aprenda, você sempre vai colher alguma informação que você não tinha tanta certeza. E até mesmo você ter a oportunidade de fazer um contraponto, você sai de lá com mais conhecimento. Eu não perco nenhuma oportunidade de estar participando dos eventos, né? Vou citar um agora, o SIGRA. O SIGRA é um evento onde vai estar reunindo vários especialistas falando sobre vários temas. Não pode perder, não pode deixar. E se você tem outras oportunidades, né, há pouco tempo a Federação Paulista de Golfe fez um evento, vai estar para fazer outro, e se você tem a oportunidade de participar, não deixe de participar, porque a forma mais fácil de você somar conhecimento, discutir com outros técnicos, tirar dúvidas, são nesses encontros. Então, eu valorizo demais. Quando eu comecei, não tinha internet, eu tinha que ir lá nos Estados Unidos para buscar essas informações. Hoje, essas informações vêm até a gente. E com os técnicos que já validaram no país, né? E com todo mundo que já está no dia a dia ali. É claro que hoje você tem que separar um pouco, né, o que é comercial, o que é técnico. Sim. Mas você, cada dia que passa, você vai somando experiência e já consegue separar e saber aonde pensar as informações mais importantes que nós temos hoje no mercado. Sim. Bom, pessoal, eu acredito que a gente vai chegando aqui no final de mais um podcast de sucesso. Essa fera aqui dos gramados. Ernesto entende tudo e mais um pouco. E também aproveito o espaço para a gente fazer um comunicado, né? O Ernesto, daqui por diante, conduzirá também os próximos podcasts. Então, assuntos pertinentes o Ernesto conduz, alguns outros eu conduzo, alguns outros juntos, né, Ernesto? Isso aí. Mas cada vez mais o Ernesto também colaborando aí para a gente levar informação de qualidade técnica sem o viés que a gente fala, né, Ernesto, do retorno. A gente vai falar sobre realmente a verdade nua e crua. Verdade. Então, uma das coisas que o Ernesto citou também, vale a pena vocês seguirem a Qualigrama nas redes sociais, porque lá a gente conta um pouco dos eventos que a gente vai participar, onde a gente vai estar. E muito provavelmente lá a gente se encontra, ou o Star Ernesto, ou eu, tem todo o time da Quali também, e quase sempre a gente está junto nesses eventos. E vai propiciando esse aumento de conhecimento, trazer essa cultura que a gente fala que os Estados Unidos está há mais tempo já implantado, e que tanto agrega valor, né? Em patrimônio imobiliário, colocar técnica de fato, melhora também o nível de qualidade de jogo do Brasil. Enfim, pessoal, siga a gente, siga o Ernesto nas redes sociais e a Qualigrama sempre trazendo assunto de qualidade, de técnica, para vocês poderem usar da melhor forma que vocês julgarem. Então, é isso. Agradeço, Ernesto, pela disposição, por vir aqui, abrir
esse leque de informações de uma forma tão clara, tão transparente. E que agora ainda o pessoal vai ficar com esse e-book aí para acessar, ver onde estão os campos e tudo que a gente fala. E nos procure. Venha visitar a fazenda, entre em contato com a gente é muito acessível, né, Ernesto? A gente gosta de ter essa troca com vocês. Irmão, obrigado. Foi uma honra te receber aqui e agora a gente segue junto nessa empreitada. Eu agradeço, né? A oportunidade de estar de volta com essa equipe maravilhosa aqui da Quali, onde eu sempre me senti muito bem. E vamos para novos desafios, novas situações que tragam qualidade e grandeza para o nosso segmento. Forte abraço a todos. Isso aí. E aguardem, pessoal. Daqui a pouco, no próximo podcast, vai vir mais um convidado de peso, né, Ernesto? Exatamente. E nos acompanhem para vocês verem nada mais, nada menos de quem vai participar aqui e conteúdo fantástico que vai trazer. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.